O século XX foi marcado por diversos acontecimentos, como, por exemplo, as guerras indiretas ou guerras diretas provocadas pelo contexto, inclusive, da chamada Guerra Fria. E um dos mais importantes desses conflitos foi a chamada Guerra do Vietnã, que tem as suas causas intimamente ligadas ao próprio contexto decisivo da própria Guerra Fria. A Guerra do Vietnã foi um conflito armado que se estendeu entre os anos de 1959 até o ano de 1975, envolvendo o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, os Estados Unidos e outros países como, por exemplo, a própria China, além dela, a União Soviética. A guerra foi motivada por uma série de fatores que inclui o confronto ideológico entre o comunismo e o capitalismo. O Vietnã do Norte era um país comunista, enquanto o Vietnã do Sul era um país capitalista. A Guerra Fria, que estava em curso na época, intensificou a rivalidade entre os dois países. A independência do Vietnã. O Vietnã havia sido uma colônia da França por mais de 80 anos. Em 1954, após a derrota francesa na Batalha de Dien Bien Phu, o país foi dividido em duas partes, o Vietnã do Norte comunista e o Vietnã do Sul capitalista. Outra entre as suas grandes causas, temos a própria intervenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiaram o Vietnã do Sul por acreditar que a queda do país para o comunismo seria uma ameaça à segurança do seu próprio país. O nacionalismo vietnamita. Os vietnamitas, tanto do norte quanto do sul, eram unidos pelo desejo de unificar o país sobre um único governo. A corrupção e a ineficiência do governo do Vietnã do Sul. O governo do Vietnã do Sul era corrupto e ineficiente, o que contribuiu para o seu isolamento interno e externo. Somado-se a tudo isso, nós não podemos esquecer também o próprio apoio dos países comunistas. A União Soviética e a China forneceu apoio militar e financeiro ao Vietnã do Norte, o que foi essencial para a vitória do país. Essas são apenas algumas dentre as principais causas da Guerra do Vietnã. Esse conflito durou quase 20 anos e teve um impacto significativo tanto no Vietnã quanto nos Estados Unidos, assim como também impactos muito importantes em outros países que acabaram se envolvendo. A guerra envolveu a República do Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Sul era apoiado pelos Estados Unidos e outras nações aliadas contra a República Democrática do Vietnã, mais conhecido como Vietnã do Norte, apoiado por países comunistas como a União Soviética e a China. A guerra é vista como uma grande manifestação da Guerra Fria, onde as superpotências do bloco ocidental e do bloco oriental se enfrentaram indiretamente. Após a Segunda Guerra Mundial, o Vietnã, uma ex-colônia francesa, lutou pela independência. E em 1954, os Acordos de Genebra dividiram o Vietnã em dois: o norte comunista, liderado por Ho Chi Minh, e o sul anticomunista, apoiado pelos Estados Unidos. A divisão deveria ser temporária, com eleições previstas para reunificar o país, mas estas nunca ocorreram devido a divergências políticas. A insurgência comunista no Vietnã do Sul, liderada pela Frente de Libertação Nacional Vietcong, cresceu em resposta ao governo sul-vietnamita e à sua repressão. O Vietnã do Norte apoiou diretamente essa insurgência. Os Estados Unidos, temendo a expansão do comunismo na Ásia, usando da ideia ou teoria do dominó, começaram a enviar conselheiros militares ao Vietnã do Sul na década de 1950. A partir de 1965, os Estados Unidos intensificaram sua intervenção com o envio maciço de tropas e um intenso bombardeio ao Vietnã do Norte. Em 1968, o Vietcongs e os exércitos do Vietnã do Norte
lançaram a ofensiva Tet, um ataque surpresa em várias cidades sul-vietnamitas. Embora militarmente repelida, a ofensiva Tet teve um grande impacto psicológico, minando o apoio público nos Estados Unidos para a guerra. Sobre o presidente Richard Nixon, os Estados Unidos começaram a reduzir suas tropas e transferir a responsabilidade do combate para o exército sul-vietnamita. Simultaneamente, Nixon iniciou negociações de paz com o Vietnã do Norte. Em 1973 foi assinado o Acordo de Paris, que levou à retirada das tropas americanas. No entanto, os combates entre as forças vietnamitas do Sul e do Norte continuaram. Em abril de 1975, o Vietnã do Norte lançou uma grande ofensiva final, capturando Saigon, a capital do Vietnã do Sul, e unificando o país sob o regime comunista. A guerra resultou na morte de aproximadamente 3 milhões de vietnamitas, civis e militares, e mais de 58 mil soldados americanos, além de deixar milhões de feridos e deslocados. O conflito provocou uma profunda divisão na sociedade americana e afetou a política interna dos Estados Unidos, contribuindo para mudanças nas políticas externas e militares do país. Em 1976, o Vietnã foi oficialmente reunificado sob um governo comunista, formando a República Socialista do Vietnã. A Guerra do Vietnã teve um impacto duradouro na geopolítica global, influenciando a percepção da Guerra Fria, a política externa dos Estados Unidos e a resistência ao país.